Ok, continuando aqui com a nossa introdução, nós temos agora os conceitos básicos do Python, né? Variáveis, tipos de dados, operadores aritméticos de comparação, estruturas de controle de fluxo e os loops, tá? Então eu vou pegar esse primeiro cara aqui, ó, e vou pedir para o nosso jovem amigo aqui nos fornecer dados sobre isso, né? Por favor, fale um pouco sobre em Python. Eu coloquei um B ali no final, mas ele vai entender. E veja só, ele vai criando tudo que é necessário para você aprender sobre esses tipos de dados. Enquanto ele escreve, vamos dar uma olhada no que ele está informando desde o começo, né? Ó. Em Python, as variáveis são usadas para armazenar dados. Ok, como acontece nas outras linguagens também. Cada variável possui um tipo de dado associado que determina o tipo de valor que ela pode armazenar. Vamos explorar os tipos de dados básicos em Python. Você pode criar uma variável atribuindo um valor para ela, né? O nome da variável é seguido pelo operador de atribuição. O operador de atribuição em Python, então, é o igual, tá? E ele aqui fornece alguns exemplos para a gente, né? Mensagem igual a hello world, número igual a 42, pi igual a 3.14. Observe que ele criou uma string, um inteiro e uma variável de ponto flutuante, pelo que nós estamos analisando aqui, tá? Ele vai então começar a falar dos tipos de dados básicos, né? Inteiro. Números inteiros são valores inteiros sem partes fracionárias. Idade igual a 25, população igual a, enfim, 7 bilhões, deve ser isso aqui, tá? Perceba que ele não coloca qual é o tipo de dado quando ele está declarando a variável. Ele só coloca a variável e atribui o valor para ela. Ponto flutuante, que é o float, é aquele que vem com o pontinho, né? String é aquela que recebe alguma coisa entre aspas. Aqui mais embaixo ele menciona que nós podemos combinar strings usando o operador de mais, que é a famosa concatenação, tá? Comprimento igual a olá mais nome, que seria uma variável que está ali em cima, a Alice, né? Mais a exclamação. E você pode multiplicar um string por um número para repeti-la. Olha que legal isso aqui, ó. Repetição igual a mensagem vezes 3. Interessante, né? Verificando o tipo de dado. Para você verificar qual é o tipo de dado, você utiliza a função type, tá? Chama o print, né? Para imprimir isso daí no console. O tipo de idade, daí ele vai informar que é inteiro. Ó. O tipo da altura vai informar que é float. O tipo do nome vai informar que é string, tá? Então, esses são os tipos de dados básicos, né? Inteiro, ponto flutuante e string. Ok, agora crie um exemplo com esses tipos de dados para eu testar. Ok, então ele está usando aqui as variáveis para armazenar informações sobre uma pessoa, realizando algumas operações matemáticas simples e concatenando strings para criar uma mensagem de saudação personalizada. Vamos ver, né? Então tá lá, ó. Nome Alice, idade 25, altura 1.75, aí ele vai estar imprimindo o nome, a idade e a altura. Veja que o print nós podemos passar tantos quantos forem os parâmetros para ele, e ele concatena por trás dos panos aí, tá? Realizando operações, dobro da idade igual a idade vezes 2, altura de meio metro igual a altura vezes 100. Daí ele vai exibir aqui, ó, os dados que ele colocou ali em cima. O dobro da idade é vírgula, a variável vírgula anos. Ele não concatena com mais nesse caso, porque a função print, você vai jogando as informações dentro dela, né? Pode ser uma informação literal, um dado literal como esse aqui, ou uma variável como essa daqui, e ele concatena tudo lá por trás na função dele e joga no console, no caso aqui, tá? Bom, eu vou copiar isso aqui, vou colar naquele nosso primeiro exemplo, tá? Vou limpar aqui o console. Não, aqui o terminal não é isso que eu quero, não. Eu quero limpar este console. Bora ver se tem a opção aqui. Aqui, ó. Clear Terminal. Pronto, limpei o console. Vou salvar e vou executar. Vamos ver o que aconteceu.
Tá lá, ó. Nome ali, cidade 25 anos, altura 1,75, dobra a idade é 50, altura em centímetros é 1,75. Olá, Alice, você tem 25 anos, tá? Se eu quiser saber quais são os tipos de dados, olha o comentário como é, ó. Sabendo os... Descobrindo, né? Descobrindo os tipos de dados. Qual é mesmo a função para eu descobrir os tipos de dados? Vamos voltar aqui que ele informou para a gente aqui em cima, né? Ó, type, tá? Vou copiar esse código aqui. Vou colar aqui. Idade, altura e nome foram essas variáveis que ele criou? Isso mesmo, ó. Idade, altura, nome, idade, altura, tá? Vamos limpar de novo aqui o nosso console. Vamos salvar. Executar. E lá está, ó. O primeiro tipo é inteiro, o segundo é float, o terceiro é string, tá? Primeiro tipo inteiro, segundo float, terceiro string. Tranquilo? Bem simples então de compreender os tipos de dados básicos do Python, tá? Vamos voltar então aqui no nosso planejamento. Nós temos aí os operadores aritméticos e de comparação, tá? Então a gente vai vir aqui. Agora me explique sobre operadores aritméticos e de comparação. Vamos ver o que é que ele vai colocar aqui, ó. Ele já sabe que é sobre o Python que a gente está se referindo, né? Não precisei mais falar. E é sobre Python. Não. Como o contexto aqui a gente está falando de Python, né? Ele então já está escrevendo tudo sobre Python em relação a operadores aritméticos e de comparação, tá? Então quais são? Esse aqui é o mais simples, né? O de adição, o de subtração, o de multiplicação é o asterisco, o de divisão é a barra. Divisão inteira, olha, isso aqui é uma coisa interessante, né? Que não existe aí muito em outras linguagens, tá? 10 barra barra 3, resultado 3, ele tira o resto, tá? E aí tem o resto da divisão conhecido como módulo, tá? E ele vai trazer agora o resultado 1, porque 10 dividido por 3 é 3 e resta 1, tá? Então, esse traz o resultado e desconsidera o resto, esse traz o resto e desconsidera o resultado, tá? Não são todas as linguagens que têm essa divisão inteira aí. A potência, normalmente são os dois asteriscos, perfeito. Aí vem aqui os operadores de comparação, tá? Operadores de comparação, eles comparam dois valores e o resultado vai ser um booleano, true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Então, nós temos o igual. O igual, ele vai ser dois iguais, né? Estou comparando se um número é igual a outro, ou se uma string é igual a outra, tá? Enfim, se uma variável é igual a outra, um valor é igual a outro, eu utilizo igual a igual. Parecido com o que a gente utiliza ali no Java, no JavaScript, no PHP, né? Funciona dessa maneira aí, tá? Diferente é o exclamação igual, também muito parecido com as linguagens que eu mencionei, tá? Maior que... Basicamente, todas as linguagens utilizam dessa maneira, as mais conhecidas, né? As linguagens comerciais. Menor que também é esse sinal aí. Maior ou igual é esse sinalzinho mesmo. Menor ou igual também é esse sinal aí. Beleza, são os operadores fundamentais, tá? Agora, me forneça um exemplo com os operadores. E aí ele está me dando um exemplo aqui do IMC. Tá? Calculadora de IMC. Ó, ele vai receber um peso, vai receber uma altura. Daí o IMC vai ser igual ao peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Tá aqui a potência. E ele vai imprimir. Seu IMC é o valor da variável ali, tá bom? Depois, faixa saudável vai ser igual ao quê? Se o IMC for maior ou igual a 18,5 e IMC menor ou igual a 24,9, daí ele vai jogar o resultado disso daqui em faixa saudável, tá? Como eu estou utilizando esses operadores maior ou igual, menor ou igual, eles são operadores de comparação e nós vimos que o resultado dele vai ser um booleano, vai ser verdadeiro ou falso, né? Por isso que aqui embaixo ele faz o if, ó. If faixa saudável, ele vai informar para o usuário que ele está dentro de uma faixa saudável, senão ele vai imprimir o usuário está fora de uma faixa saudável, tá? Vou copiar esse exemplo,
Vou jogar aqui nesse mesmo arquivo, tá? Para não ficar... Eu sei que o nome do arquivo é Hello World, não é mais um Hello World, né? Mas para eu não ficar criando arquivos, eu vou jogar aqui dentro, tá bom? Você pode criar os arquivos com os nomes que você desejar, como nós fizemos a princípio com esse Hello World. Colei, salvei, deixei eu limpar isso aqui. E agora eu vou executar. Ele acabou executando outro ainda. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Bom, ele colocou, né, para o usuário ele informar qual é o peso, mas parece que ele não esperou para eu digitar o peso, né? E já deu um erro, tá? Vamos tentar chamar isso daqui no console para ver se vai acontecer a mesma coisa, tá? Aqui deu certo, né? Porque ele está deixando eu informar qual é o peso em quilogramas, tá? Vou colocar aqui 68. Qual é a sua altura em metros? Será que eu vou ter que colocar com um ponto? Talvez, né? 1,75. Muito bem, então tá aí, funcionou perfeitamente, né? Então por que não funcionou aqui no VS Code? Tá faltando a gente instalar alguma extensão, tá? Dá uma pesquisada sobre isso. Talvez tenha uma extensão chamada Code Runner. Talvez ela já resolva isso aqui, tá? Para que o terminal do VS Code permita que você entre com valores quando você utilizar o input, que é o que a gente está usando aqui no Python. Para que o usuário ele consiga digitar valores, eu tenho que chamar essa função input do Python. Legal? Parecido com o que acontece no Java lá, quando a gente utiliza uma função para o usuário também digitar valores no prompt, tá? Mas o input do Python não rolou aqui no terminal do VS Code. Por quê? A gente pode até perguntar isso para o ChatGPT, mas eu vou deixar isso como um exercício para você, tá? E aí provavelmente você vai ter que instalar uma extensão e configurá-la para que isso aqui funcione sem nenhum problema, tá bom? Beleza, deixa eu limpar o terminal. Daí a gente vai voltar aqui no nosso conteúdo, né? Agora, estruturas de controle de fluxo. Bom, estruturas de controle, tá? E de fluxo, né? Nós já vimos, inclusive neste exemplo aqui, ó, tá? Eu coloquei aqui, ó, se faixa saudável, e daí vem uns 2 pontos, ó, então ele faz isso daqui. Se não, 2 pontos, ele faz isso daqui. Beleza? Será que esses 2 pontos aqui já funcionam como um bloco? Talvez. Ou para eu abrir um bloco eu tenho que colocar uma chave, alguma coisa assim. Vamos ver. Salvei. Deixa eu chamar de novo ele aqui. Peso em quilogramas. Altura. Aí, ó. Você está dentro e imprimiu, vamos ver. Então, esse cara continua dentro desse if aqui. Legal? Se eu colocar uma outra coisa qualquer aqui. Se ele não estiver dentro desse bloco do else, mesmo que ele entre aqui no if, ele imprimiria esse teste. Porque tem algumas linguagens que o if, se você não iniciar a abertura de um bloco, né, ele vai considerar apenas a primeira linha. Tá? No Delphi é assim, no Java é assim. Você teria que fazer isso aqui, ó, abrir um bloco e fechar o bloco para ficar tudo dentro dele, tá? Mas pelo que parece aqui no Python, nós não precisamos disso. Tudo que está depois do if está dentro do bloco dele, tudo que está depois do else está dentro do bloco dele, tá? Deixa eu chamar ele novamente aqui. Peso 8, altura 175. Aí ele só imprimiu as duas coisinhas que estavam nesse bloco e desconsiderou tudo que estava no outro. Mas o que é que a gente vai fazer para ter certeza? Nós vamos voltar aqui, vamos copiar isso daí e vamos colocar aqui, ó. Agora me explique sobre estruturas de controle e de fluxo, né? Vamos ver o que é que ele vai dizer. Bom, as estruturas de controle de fluxo em Python são essas daqui: if, else e elif. Olha só, elif, não é else if, é elif. Interessante, né? Beleza. É uma abreviação para else if, tá? Elas são utilizadas para tomar decisões e controlar a execução do código com base em condições lógicas. Tá aí o if, ó. Idade igual a 20, if idade maior ou igual a 10, então print
Você é maior que idade, vem o senão, ele dá um exemplo ali, tá? E vem o if, else if, né, que é o elif aí, tá? Beleza. Exemplo combinado, pronto. Agora eu vou perguntar para ele o seguinte. Eu preciso utilizar algum caractere para abrir blocos depois do if, caso os comandos que venham depois tenham mais do que uma linha. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Voltar um pouquinho aqui em cima. Olha só. Sim, em Python você precisa utilizar indentação para definir blocos de código dentro das estruturas de controle de fluxo. Que interessante. A indentação é crucial para a sintaxe correta e a estrutura de código Python. Então veja, não é um caractere que você utiliza, como lá no Delphi. No Delphi é um begin, não é um caractere, é um begin, né? No Java, no C Sharp é uma chave. No PHP também uma chave. JavaScript também uma chave para abrir o bloco, uma chave para fechar o bloco, tá? Já no Python, não. O Python, a questão é a indentação, ó. Legal? Exatamente uma coisa bem parecida que está acontecendo nesse bloco que eu coloquei aqui, ó, tá? Então, se esse print estiver aqui, opa, ele já reclamou, tá? Então, ele está informando aqui que a indentação não está batendo, beleza? Se eu colocar mais para cá, então, aí ele já deixou de reclamar. O que é que vai acontecer? Se eu informar aqueles mesmos valores que eu informei anteriormente, ele vai escrever na tela, você está dentro da faixa, vai escrever vamos ver e também vai escrever teste. Esse teste aqui não faz mais parte do else, tá? Porque ele não está indentado de acordo com essa linha aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Vou colocar aqui o peso 68, a altura 1.75 e olha só. Você está dentro, vamos ver e teste, o teste ele apareceu, porque ele está fora do else, tá? Ele não está indentado da mesma forma como a outra linha. Então veja, a indentação é algo muito importante na programação aqui em Python, tá? Ela é primordial. Ok, nesse caso aqui não dá para eu fazer um else if, né, nesse exemplo, porque ele é true ou false. Então podemos utilizar o exemplo dele aqui, onde ele utilizou o else if, que é esse aqui, ó, tá? O número é 7, né? Daí se o número for maior que 0, o número positivo, se for menor que 0, o número negativo, se não, o número é 0, ok? Eu vou colar exatamente esse cara aqui, ó. Salvei, vou chamá-lo aqui, e ele vai colocar o número positivo. Só que no lugar de eu dizer que o número é 7, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um input, tá? Input, aí vou colocar, ó, informe um número. Por favor, informe um número. Vou executar dessa maneira aqui para a gente ver o que vai acontecer, tá? Por favor, informe o número 4. Deu erro, tá? Vamos ver qual foi o erro que deu. O erro de tipo, ó. O operador maior não é suportado para instâncias de string inteiro. Como assim? Ora, o input, quando o usuário ele entra com um input, o valor que é entrado aqui é um valor string, ok? Então, o valor que está em número neste momento é string. É por isso mesmo que no exemplo anterior que ele forneceu aqui para a gente, ó, que tinha os inputs, ele fez um cast. Tá? O que é um cast? É uma conversão. Às vezes a conversão ela é feita de forma implícita. A linguagem já faz por baixo dos panos, você nem percebe. E às vezes o casting é feito de forma explícita. Essa conversão deve ser feita de forma explícita pelo desenvolvedor. É o que está acontecendo aqui, ó. Ele fez um casting explícito, tá? Então eu vou voltar aqui no meu exemplo. No lugar do float eu copiei ali, né? Mas eu vou colocar um int, tá? Vou fazer um casting aqui, ó.
desse valor que ele está digitando aqui, que é uma string, para um inteiro, tá? Salvei, vou chamar de novo a aplicação, vou colocar um número, 3, é um número positivo. Vou colocar um número, 0, o número é 0. Vou colocar o número, menos 9, o número negativo, tá? Então ele passou por todas as etapas ali do if, else if e else finalmente, tá? Daí, para finalizar, nós temos aqui os loops, né? O for e o while. Vou colocar aqui, ó. Agora me explique sobre loops, for e while. Vamos ver o que, é que ele vai colocar aqui. Em Python, os loops... Opa, deixa eu subir ali um pouquinho. Em Python, os loops são utilizados para executar um bloco de código repetidamente, assim como acontece nas demais linguagens, tá? Então tem aqui o loop, que é o for, né? Aliás, tem o loop for, né? Loop é o laço, né? O loop pode ser for ou while, tá? E tem outros também, outras linguagens aí. O for é usado para iterar sobre uma sequência, como uma lista, uma string ou um intervalo numérico, e executar o bloco de código associado a cada elemento da sequência. Daí tem um exemplo aqui, ó. Ele já criou aqui um array. Já estamos vendo como é que ele faz um array de strings, tá? Muito parecido com o que acontece no PHP, no JavaScript, mesma coisa basicamente, tá? Daí ele colocou for fruta em frutas, print fruta. Legal, né? Esse exemplo aí. Iterando sobre o intervalo numérico, for i in range 5, range 5, print i, tá? Então, ele está fazendo um laço aqui de i para todos os números que começam de 1 ou 0 até 5. Até é legal a gente ver como é que ele vai imprimir isso aqui. Mas se bem que ele está explicando aqui, ó. A função range 5, ela cria uma sequência de números de 0 a 4. Tá? Beleza, então ele não conta com o final, tá? Ele está iterando de fato num array, digamos assim, de 0 a 4, tá? O for itera sobre essa sequência e imprime cada número. Daí vem o while. O while ele vai servir então para executar um bloco de código enquanto uma condição específica for verdadeira. O bloco de código é repetido até que a condição seja avaliada como falsa. Então você tem lá um contador, enquanto o contador for menor que 5, imprime o contador, incremente o contador. O operador de incremento aqui muito parecido com o que a gente vê nas outras linguagens também, tá? Controle de fluxo nos loops. O break, né? O break ele quebra um laço imediatamente. E o continue? O continue ele pula para a próxima iteração do loop. Exatamente o que acontece nas demais linguagens. Existe também a figura do break para quebrar o laço e a figura do continue para pular uma iteração. Ok. Agora, crie um exemplo com tudo que você explicou anteriormente. Por favor. Vamos ver qual é o exemplo que ele vai criar. Eita, ele colocou também os if-elses da vida ali, né? Tudo bem. Queria que ele tivesse colocado apenas os loops, tá? Mas beleza, fica mais completo o exemplo que ele vai criar, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele colocou dois arrays, itens que tem apenas strings e um preço que tem, nesse caso aqui ele está colocando como se fossem objetos, né? A maçã é 2, a banana é 1,5, o leite é 3 e o pão é 2,50. E tem um total. Daí ele vai fazer um for de item em itens. Verifica se o item está na lista de preços. Item está em preços. Olha só, legal, né? Está verificando aqui se a maçã aparece aqui, ó, tá? Se ela aparecer, então o total, que é essa variável que ele declarou ali fora, ele vai ser incrementado com o item que está dentro de preços, tá? Se o item não estiver na lista de compras, ele exibe uma mensagem. Aviso, o preço desse item não está na lista. Vamos ver se tem mais alguma coisa para baixo. Aqui, se o total for maior que 10, desconto igual a total vezes 10%, total igual menos igual, né? Então, ele já está diminuindo do desconto e já atribuindo ao total, tá? E aí ele imprime desconto aplicado, aí vem lá o desconto com esse pontinho 2F para ele formatar com as casas decimais, vai ter duas casas decimais, tá? Ali embaixo ele vai imprimir então o total a pagar, novamente vem lá o total, né?
que é a variável que está lá em cima, formatado com duas casas decimais, por isso que a gente está utilizando essas chaves aqui, ó, para fazer essa formatação, tá? Tá fazendo aqui uma interpolação e já a formatação ali dentro. Beleza, deixa eu copiar então isso aqui. Vou colar aqui. Vou executar aqui fora. Total a pagar R$9. Por que foi R$9, né? Vamos ver. Ele fez um laço em todos os itens que estão aqui. Maçã, banana, leite e pão aparece. 2 mais 3 é 5. 1,5 mais 2,5 é 4, né? 5 mais 4, 9. Se no lugar de pão eu colocar aqui um ovo, tá? Então ele não vai achar o ovo, ele vai ser um valor menor, vai ser 9 menos 2,50, tá? Vamos ver quanto é que vai dar agora. 6,50, beleza? O cifrão aqui está junto com o número. O cifrão está junto com o número, deixa eu arrumar isso daqui. Aqui, ó, cifrão junto com o número. Vou dar um espaço aqui, salvei, vou chamar de novo, e aí está 6,50.